Boa noite para quem está aqui comigo, ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo em outro momento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre dependência emocional. Quem não? Quem nunca viveu essa situação? Quem nunca se sentiu assim? E por vezes, de repente, a gente nem se dá conta, né? Que se sente assim, que tá assim. Bem-vinda, bem-vindo. Faz o convite para os seus amigos, para quem você acredita que pode ajudar. E hoje nós teremos uma convidada muito especial conversando aqui com a gente, a Inês Leão. Estamos nos achando aqui como é que eu vou estar adicionando ela, né? Vamos ver como é que eu posso fazer essa chamada. Mas vão entrando, vão convidando, ok? Dependência emocional, vamos conversar sobre isso. Vai convidando. Vai chamando seus amigos, vai entrando nessa música gostosa. Eu amo essa música, ela nos deixa com um astral gostoso. Mergulhando nessa música. Oi, Maria, delícia, parceira de caminhada. Olha aí, Inês, conseguimos! Olá, Uhul! tudo bom? Conseguimos. Tudo certo, Inês, gratidão, minha linda. Eu sempre digo para minha Gratidão. audiência que meus problemas são os botões. Ai, Jesus, eu fico feliz quando a gente consegue fazer algo diferente. Inês, bem-vinda, minha querida Inês Leão, terapeuta de mão cheia, com uma vasta experiência. Vamos conversar sobre isso hoje à noite também, né, Inês? A tua experiência, como é que tá o som para ti? Tá gostoso? Tá Tá tranquilo? travando aqui para mim. Deixa eu tentar botar aqui meu 4G. Peraí, eu vou... Tranquilo, tá ouvindo a música? Vai convidando, meu amigo, minha amiga. Deixa o Insta chegar até alguns lares, chegar até alguns aparelhos. E quem se Vamos ver. sentir vai se conectando, vai Vamos ver. chegando. Pronto. Tava Tá travando. ouvindo o som? Agora tá funcionando. Agora tá bom. Agora deu certo. Vou mandar via WhatsApp Janete, também, querida, tá? isso, vai mandando. Janete, querida, nossa colega da IFP, está aqui presente. Gratidão, linda. Vai mergulhando nessa música. Desejar gratidão, você que para um pouquinho para olhar para si, você que para um pouquinho para dedicar tempo para o seu autoconhecimento, para dedicar tempo para você, não externamente, não a carcaça, mas para dedicar tempo para o seu autocultivo, para o seu autocuidado. Esse é o nosso caminho, é isso que queremos semear para o mundo, né, Inês? Isso. Tô mandando aqui aviãozinho. Pronto. E Vamos mandando espalhar, né? muito. Vamos realmente difundir. Vamos difundir o bem. Claro, Vamos ser semeadores do bem. isso aí, quem não consegue hoje à noite, de repente está com a família, né? Ela vai ficar gravada, ela fica no Instagram, eu posto também no meu YouTube, a Inês também vai poder postar nas suas Isso. redes sociais. Então a gente vai ter ali para quem quer rever, para quem quer assistir novamente, para quem quer fazer algumas anotações de repente. Qualquer semente semeada em algum momento brota. Se a terra é fértil, se o Verdade. acolhimento acontece, né? Com certeza ela Verdade. brota, Inês. Verdade. Verdade. Então, a Inês, querida, é uma colega terapeuta, mas antes de terapeuta, tem uma bagagem maravilhosa, né, Inês? De coach, de estudiosa da espiritualidade, Isso. de teologia como eu. Deixa eu pegar aqui a, a carta da Inês, que é vasta, é gigante. É gigante mesmo. Nossa, a Inês tem muita bagagem, tem muito para acrescentar. Vai ser uma live gostosa, uma live leve. Vai.
Vai. de muito conhecimento. Gratidão imensa, Inês. Gratidão de estar Então, aqui. olha só. Gratidão pela tua vida, Isabel. Amada, linda, beijo no coração. A Inês Leão, eu achei lindo esse sobrenome, Inês, porque ele é poderoso. Você não está na manada já desde o seu nome, né? Você é um leão já desde o sobrenome. Então, já você carrega no seu nome, no seu sobrenome, uma missão de não ser igual a toda a multidão, Sim. mas você se destacar, né? O leão, ele se destaca, ele sai da manada, né? Ele é o que coordena, ele é o líder. Então, você Sim, já agora é traz isso desde que interessante. nasceu, né, Inês? Agora é interessante, você falou do meu nome. Meu nome é Inês Leão, né? Então, Inês vem de Agnes, vem de Cordeiro, Cordeiro de Deus. E Leão é Olha Leão, ali, né? Leão da tribo de Judá, né? Então, tem assim essa complementariedade no meu nome muito interessante, né? Do Cordeiro que se entrega, que, né, é dócil, que serve, né, que ama, e do Leão, né? Uhum. Isso Interessante, aí. interessante você Bacana, tocar nisso, muito Isabel. forte, já no próprio nome. Maria E Inês além Leão, de, isso. e além de tudo isso que já está impregnado no teu ser, na tua missão, Inês, tu tens também como graduação marketing, tu Sim, tens curso de teologia, sim, psicoterapia familiar sistêmica, sim, tu tem uma bagagem vasta de coach, nem vou sim, discriminar, porque são várias, né, especialidades, sim, várias abordagens, né, nesse olhar sim, de coach. É, sim, trabalhou 30 anos como formador espiritual de líderes em diversos sim, países, né? sim, Então, inclusive, essa questão cultural que está impregnada em você, de ter vivido diversas culturas, de ter olhado o ser sim, humano com outro olhar, a é questão verdade, cultural, ela nos amplia a consciência gigantescamente, né? Porque gigantescamente, é só estar numa outra cultura e beber dessa água que é do outro, a gente começa já a olhar a nossa diferente, a gente para de julgar, a gente é entende que muita verdade, coisa é do jeito que é e pronto, né? E é tu tens, verdade. nossa, tudo isso, Inês. Tu trabalhou na América do Sul, na Ásia, na Europa, participa do projeto Ciência e Fé, Uhum, conjuntamente com a físicos do MIT e da uhum, Flórida. Então, uhum, nossa, uma cultura vasta. Meu Deus, chega, Inês, uhum. chega, chega. Senão ficaríamos aqui toda noite para ver o quanta bagagem, Uhum, quanto conhecimento atrelado ali nesse coração e nessa mente. E hoje nos uhum, brinda, meu Deus do céu, com todo esse conhecimento, claro, tentando afunilar um pouquinho mais, na medida sim, do possível, para a dependência emocional. Mas sim, com sim, certeza que tem ali, né, muita bagagem teórica e sim. prática para estar contribuindo conosco, né, Inês? Estamos juntas nessa jornada, uma jornada linda, né? De crescimento, amadurecimento e transbordamento, né? Para todos à nossa volta. Verdade, gratidão, linda. Vamos semeando. Vamos. Então, entrando propriamente no tema, Inês, de repente a gente começa por um quesito assim que tu é expert nessa questão. Qual é a raiz da dependência emocional? Para onde que a gente pode olhar? Uma pessoa que está começando essa caminhada do autoconhecimento, Inês, como é que ela pode se perceber se ela é dependente emocional? Qual é a raiz, Inês? A raiz, eu creio que a gente precisa voltar lá para Gênesis, né? Para nossa Gênesis. Nós fomos criados, nós fomos criados pelo Criador. E esse Criador nos criou com muito amor, com um desenho específico maravilhoso, porém, ele nos criou para estarmos conectados com ele. Nós temos uma bateria limitada e nós precisamos ser recarregados. Assim como a gente precisa respirar todo dia, tomar o tempo todo, né? Tomar água, se alimentar, a nossa bateria do nosso ser metafísico precisa também ser alimentado. O que é o nosso ser metafísico? É a nossa alma, são os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, né? Então, existe aí um plug, uma conexão, que se a gente fizer essa conexão, vai ajudar muito a gente estar suprido nas nossas emoções, que é a nossa conexão com o nosso Criador. Agora, o nosso Criador criou a gente de uma forma tão maravilhosa que ele chama a gente para conexão com Ele, com Deus. Deus chama a gente para se conectar com Ele, porque tem um espaço dentro de nós que é do tamanho dele. Ninguém consegue entrar, ninguém consegue suprir. E muitas vezes a gente se esquece desse espaço dentro de nós e tenta suprir com outras coisas. E aí o vazio só faz aumentar.
Mas ele criou a gente para se conectar com ele e se conectar um com o outro. E aí, quando a gente esquece desse primeiro lugar dele, com ele, junto com ele, o que acontece? A gente muitas vezes tenta colocar o outro, um outro que seja, independente do nome, no lugar dele dentro de nós. E aí a gente fica insatisfeito. E aí a gente passa a cobrar do outro aquilo que o outro não tem para dar para a gente. Porque a gente foi criado para ser amado incondicionalmente. Agora, nenhum de nós consegue amar um ao outro incondicionalmente. Mas tem um que consegue, que é o nosso Criador. Ele diz O Criador que nos ama. E se a gente apenas se conectar com ele, a gente vai experimentar esse amor de base fundamental que a gente precisa. É um alimento de base. E a partir daí a gente consegue trocar um com o outro. Acho que a gente está avançando bem na live, né? Fazendo um resumo grande, mas a gente consegue se conectar um com o outro. Quanto mais sólida essa nossa base de comunicação com ele, interação com ele, suprimento de nutrição, ele nos nutre, mais fluido fica a nossa comunicação com o outro. Porque a gente passa a não cobrar, a gente passa a tolerar, a gente passa a amar e a gente passa a ter para dar. A proposta de Deus é muito linda. Ele nos serve, ele nos ama, ele nos dá e depois a gente dá para o nosso semelhante, a gente dá para o nosso próximo, a gente compartilha com. E é isso que você falou da cultura, é muito interessante, porque a gente para de julgar, para de cobrar. Porque a gente tem uma base suprida interiormente. Sim, interessante essa conexão que tu faz com o Criador, Inês. E trazendo novamente eu chamaria de bengalas, essas dependências. Sim, que às vezes é o outro, bem como você diz, é o outro pessoa, mas às vezes não necessariamente é uma pessoa que a gente é dependente. A gente pode ser dependente de elogios das pessoas, a gente pode ser dependente de títulos da sociedade, né? A gente pode ser dependente de padrões de beleza, e daí, de repente, a gente se percebe que não se enquadra nesses padrões e cai no vazio. Então, essas bengalas não necessariamente é uma pessoa, né, Inês? Porque às vezes a gente fala dependência emocional. Aí a gente pensa, mas eu não sou dependente de ninguém. Mas, de repente, o meu chefe passa por mim e não me elogia, não me dá bom dia, não fala nada daquele trabalho, aí o meu mundo desmorona sobre minha cabeça. Por quê? Porque eu estou conectada com essa dependência de algo que tem que vir de fora para me preencher. Isso, né? Isso. Esse algo que vem de fora, né, Isa, às vezes vem e às vezes não vem. Essa é a realidade, né? Às vezes a gente consegue aquele algo que vem de fora, mas às vezes não. Agora é até interessante, porque esse algo que vem de fora, ele dura um tempo, mas ele dura pouco. Ele não dura tanto, e ele não supre tanto, né? Ele supre parcialmente, né? Por isso que às vezes a gente observa pessoas que até aos nossos olhos estão bem, estão num padrão bom de trabalho, num padrão bom de relacionamento, e mesmo assim, às vezes a gente fica sabendo, sei lá, que está em depressão, que está, ou às vezes até faz coisas mais, né, horrendas contra a própria vida. Por quê? Porque dentro de si está no vazio. Então, na verdade, esses amuletos, essas bengalas, né? Você colocou muito bem. Elas não nos preenchem, né? Então, o que nos preenche? A gente mesmo, esse olhar com a gente mesmo do auto-amor, do auto-cuidado, em conexão com aquele que nos criou. Então, a criatura em conexão com o Criador. Perfeito. É o que achei bacana, essa conexão que tu faz com a espiritualidade. Isso é muito bom, porque às vezes, na vida de coach, na vida de terapeuta, e a gente desconecta, né, a criatura do Criador. E aí esses dias um amigo meu diz, Isa, tu tá conectando demais com a espiritualidade, tu sabe que tem pessoas que acabam não te seguindo por isso, né? E aí eu comentei com ele, eu disse, que bom, porque a minha proposta de auto-amor, de autocuidado, de paz interior o tempo todo, é uma proposta da criatura se conectando com o Criador. Isso, é a conexão, isso. É bem como o que você traz, Inês. Isso. Nós temos, Isa, a gente tem assim, descoberto 4 quocientes de inteligência. Cortou um pouquinho, Inês? Não estou te ouvindo. Né, o nosso diz de novo para nós os 4. O nosso Q. Tá.
Então, vamos lá, QI, nosso consciente de inteligência intelectual, o nosso QE, consciente de inteligência emocional, o nosso QP, que foi descoberto há pouco tempo, e tem todo um estudo sobre isso maravilhoso, que é o nosso consciente de positividade, e o nosso QS, que é o nosso consciente de espiritualidade. O consciente de positividade já é uma ativação do nosso consciente da espiritualidade. A nossa inteligência espiritual, inclusive foi descoberto, né, um ponto no cérebro, que é o ponto de Deus, chamado do ponto de Deus, que realmente quando a gente começa a meditar, a se conectar com o Criador, na hora que eletrodos são postos no cérebro, ele acende, essa parte se acende claramente na meditação, né, na entrega, na oração, essa parte se acende. E o nosso consciente espiritual, ele é o mais profundo, o mais alto, é aquele que nos dá um propósito de vida, é aquele que faz as nossas dificuldades do dia a dia fazer sentido, é aquele que nos faz ir além dos traumas, é aquele que nos faz enxergar além e ter capacidade de vencer as dores inerentes à vida. Né? Porque, querendo ou não, um problema chega, depois ele é resolvido, mas outro volta, vem outro, e depois outro e outro. E o nosso QS nos leva além dessa materialidade. Porque se a gente pensar, Isa, a gente é um ser trino, espírito, alma e corpo. O nosso corpo é físico, fato, mas nós temos duas partes metafísicas, a nossa alma e o nosso espírito. Né? A nossa alma, justamente, o nosso espírito é o nosso QS, o nosso ponto de conexão com o Criador. A nossa alma são os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso mindset, nossa mentalidade, que a gente não pode ver, não pode apalpar. Tudo aquilo que é mais profundo para a gente não é palpável, não é material. Então, na verdade, nós somos um ser espiritual tendo uma experiência corporal. Somos um ser metafísico tendo uma experiência física. Quanto mais a gente entender quem nós somos, mais rumo à felicidade a gente vai caminhar, mais rumo à plenitude a gente vai caminhar. E menos pesado vão ficar os problemas da vida, as dificuldades, porque a gente vai olhar com outro olhar. Nossa, que profundidade! É maravilhoso isso. Quando a gente entende... Fale. E aí, Inês, dá para conectar, então, com essa ferramenta da EFT, que a medicina chinesa preconiza, nos traz, de que o corpo físico, o que acontece no campo físico, é só um startar do nosso campo então, espiritual, emocional, energético e mental. Aí agora dá para entender claramente. Por quê? Porque o nosso percentual de ser é muito mais metafísico, é muito mais energia do que corpóreo, do que físico, né? Então, a gente cuidando mais do que é metafísico, a gente vai ter uma qualidade maior do que é físico. Nossa, brilhante, meu Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa, e esse quociente positivo, o QP, tem a ver com pensamentos positivos, com vibrar na gratidão, vibrar na alegria? Nessa dimensão mesmo? Tem a ver, isso, tem a ver com uma série de estudos científicos que mostram que as pessoas que têm um QP desenvolvido, um quociente de positividade, que tem essa inteligência de positividade, elas são pessoas que estão melhores, se sentem melhores na vida, têm uma melhor qualidade de vida. São pessoas que interpretam as situações de uma forma mais leve, de uma forma mais pontual, de uma forma mais criativa, são pessoas que tendem a ter menos doenças físicas, são pessoas que são mais criativas. O QP, o quociente de positividade, nos ajuda em tudo. Agora, o interessante, Isabela, é assim que a gente... Desculpa, Isabela, a gente não precisa nascer com QP. O QP pode ser desenvolvido. É muito interessante isso, assim como os outros também, por causa da nossa as outras inteligências também, por causa da nossa neuroplasticidade. O Criador, Deus nos criou a nossa placa neurológica, plástica, literalmente é chamado de plástica, por quê? Porque ela pode crescer, ela se modifica de acordo com as nossas decisões, de acordo com os nossos hábitos. E os nossos hábitos, nós podemos controlá-los, nós podemos melhorá-los. Então, que é a tal da neuroplasticidade. Isso que é a neuroplasticidade.
Que show! Então, na verdade, a gente não nasceu pronto. Se a gente diz eu sou assim e vou ser Não, sempre assim, é não. ignorância, né? Ou seja, o Sim, tempo todo a total. gente está se moldando, a gente está se melhorando ou se piorando, dependendo das nossas escolhas. O tempo todo. O tempo todo. E a neuroplasticidade, ela está ao longo de toda a nossa vida ativa. É uma questão de decisão. Se a gente decide, olha, eu tenho esse olhar, mas eu vou mudar, porque eu aprendi esse princípio, eu mudo. E aí eu exerço uma vez aquela mudança, duas, três, quatro, até que vira um hábito. E é o hábito, onde que mora o hábito, Isa? Ele mora no nosso subconsciente. Ele faz parte das nossas vias neurais automáticas. Então, são caminhos que a gente segue sem nem pensar. São os hábitos. Quando a gente vê, a gente está repetindo, fazendo. Agora, isso pode ser para o negativo ou para o positivo. E é aqui que a gente está nessa live, né? Para a gente trabalhar para o positivo isso, né? Para a gente olhar para a nossa vida e escolher qual é a interpretação que a gente vai dar para os fatos. Porque não são os fatos em si que mudam a nossa vida radicalmente, mas sim a interpretação que a gente dá para cada fato. É a nossa Uhum, interpretação que faz a diferença. O fato tem sim. peso, mas é menor do que a nossa interpretação. Então, eu diria assim, para quem está nos assistindo, se percebe que a vida não está indo, que não está vibrando como gostaria, que não está recebendo frutos como gostaria, como sonharia, o que que precisa fazer então, Inês? O que que tu indica, assim, se a pessoa tá angustiada, tá com medo, tá percebendo que tudo isso tá travando, essas dependências emocionais, vai percebendo que o medo está conduzindo, que a insegurança está conduzindo, que o vazio existencial está presente, né? Se a pessoa se dá conta que está nesse processo, Inês, o que que tu sugere? Então, por onde podemos começar? Por onde você, né, que está nos acompanhando, que está nos assistindo, pode começar nesse caminho de fazer novas escolhas para receber novos frutos, já que não está gostando dos frutos que vem recebendo? Perfeito. Eu te diria assim, o primeiro passo é você reconhecer isso, já é um grande passo. Você, quando reconhece isso, olha, isso aqui não está bom para mim, eu quero de fato uma mudança, já é o primeiro passo imenso. Você já está a caminho da cura, você já está a caminho do crescimento, você já está no caminho da restauração. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O primeiro ponto. O segundo ponto, eu te diria, se conecte com o Criador. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei rezar. Você sabe falar. Você sabe se comunicar, né? Você está aqui ouvindo a gente e Deus, nosso Criador, quer se comunicar com a gente. E é como a gente aprende a entender a voz, a conhecer a voz do pai e da mãe, quando a gente é pequenininho, a gente, como adulto, quando escolhe se conectar com Deus, a gente vai aos poucos aprendendo a ouvir a voz dele. Mas o fato é, ele ouve sempre a sua. Então fale com ele. Deus me ajuda, por favor, qual o caminho para eu mudar? Eu quero aprender a mudar nessa área. E o terceiro passo é você, de fato, aprender. Você vai no Google, entra e põe as palavras-chave que você precisa mudar, que você quer mudar. Né? Um outro caminho de mudar, que é um dos mais fantásticos que eu vejo, depois de você fazer essa conexão com o teu Criador que vai te conduzir nesse caminho, é você procurar uma ajuda. Exemplo, a Isa, FT é um instrumento tão maravilhoso de cura, né? Eu estou fazendo o curso, estou me formando como terapeuta FT também, né? Botando mais uma especialidade, porque mudou a minha vida o FT. Eu fiz sessões pontuais e eu tive, de fato, áreas que estavam como que travadas, eu não conseguia destravar, destravou para mim com FT. Uma sessão de 1 hora, né? Eu acho que isso vale a pena você entrar e falar, porque eu estou fazendo o curso por pura paixão, por pura transformação na minha vida, e estou já fazendo troca, né, com terapeutas. Por quê? Porque tem uma eficácia imediata. Por quê? Porque trabalha nos traumas, tanto na placa neurológica nossa, então no nosso cérebro, quanto no nosso corpo todo. Desbloqueia os traumas que estão guardados nas nossas células, nossos músculos, o nosso corpo todo tem memória. Então, o FT, ele é uma acupuntura sem agulha.
E é impressionante. Se você fizer uma sessão, se permita fazer uma sessão. Invista em você mesmo. Vale muito a pena. Né? Eu estou falando porque minha vida foi modificada. FT é um dos muitos instrumentos que Deus nos dá de transformação, mas é um instrumento super eficaz. E como a gente está aqui com a Isa é formada, eu estou me formando, né? Mas eu estou me formando por isso. Eu estou me formando porque mudou a minha vida. Então, me melhorou muito. O FT ele vai em pontos específicos seus, pontuais. Se você tem uma coisa pontual, uma angústia, uma memória, um trauma, algo pontual, aquilo é dissolvido no FT. Falei muito, né? Desculpa, Isa. Não, ótimo, lindo. E para quem está aqui, nós vamos encerrar a live, não agora, temos ainda bastante para conversar, mas nós vamos encerrar a live com uma rodada de FT como sempre. Então, fique aí. Eu já estou pegando, assim, alguns elementos que vão surgindo da nossa conversa, alguns elementos que no nosso entendimento podem nos causar dependência emocional, podem causar dependência emocional para você. E a Inês falou uma coisa maravilhosa, Inês, que eu gostei. Às vezes, a gente até está nesse processo de autoconhecimento. Mas, assim, como nós temos consciente e inconsciente, pelos estudos neurocientíficos, nós temos, assim, talvez 8, 10% de nós é consciente e o restante é muito inconsciente. Então, às vezes, assim, a vida está travada, a gente sente tristezas profundas, não sabe por quê. São situações inconscientes. Então, nem sempre a gente consegue. Por mais que busque autoconhecimento, por mais que tenha ferramentas, que tenha oração, por mais que o Criador esteja conosco, mas às vezes o Criador também nos deu o ser humano, né? Ele nos deu. Também. Ele tem prazer nessa. Isso aí, ele nos deu mutuamente. Total. Então, o terapeuta na nossa vida é esse olhar divino, muitas vezes, é esse anjo divino, que como ele tem a experiência, nas conversas, por trás das palavras e por trás da dor, ele consegue ir ajudando e cavando para descobrir a origem dessa dor, que por muitas vezes está inconsciente. Por que fica inconsciente? Porque o inconsciente quer nos proteger, ele não quer que a gente sinta essa dor de novo. A gente já sentiu uma vez, foi terrível. E daí ele segura lá 7 chaves para que ninguém mexa de novo, para que você não sofra de novo. Então é uma autoproteção inconsciente. A partir do momento que ele percebe que alguém vai mexer nisso, mas vai mexer com um processo curativo, vai mexer com um processo amoroso, vai mexer com um processo respeitoso de libertação, o próprio inconsciente, que é o que acontece na EFT, né? A gente limpa algumas coisas, parece que emergem outras. Então, o inconsciente vai percebendo que é por um processo de autocura e muita amorosidade. Não é para ferir de novo, não é para sofrer de novo, mas é para curar, é para limpar. Então, a gente vai chegando lá naquelas dores mais profundas que, de repente, sem a ajuda do terapeuta, a gente não chegaria, né, Inês? Isso, exatamente. É fundamental, né? E o próprio desenho de Deus prevê isso, essa ajuda, né? Nossa, recíproca. Essa interação. Nós somos seres sociais, fomos criados seres sociais e fomos criados para nos ajudarmos reciprocamente. Então, eu queria perguntar, você que está assistindo a gente, tem algum ponto específico que você sente que você gostaria de trabalhar, que te incomoda, que te machuca? Escreve para a gente aqui. Ansiedade ou depressão ou ira, né? O que é que te incomoda? Ou uma dor física, né? É interessante a gente ver, assim, nessa live aqui, país especificamente, eu pensando, né, sobre o FT, é uma terapia que vale muito a pena, porque ela é muito rápida e muito eficaz. Agora, a continuidade disso é você se conhecer e continuar se conhecendo cada vez mais, né? Isso aí. E a IFT é maravilhosa. Eu até trabalho com outras ferramentas, com outras técnicas, mas acabei parando um pouquinho na IFT porque ela é maravilhosa, ela é autoaplicável. Então a pessoa não vai ficar a vida toda dependente do terapeuta, como em alguns casos assim da terapia tradicional. Como ela é autoaplicável, o cliente vai aprender, vai se autoaplicar, vai entender como é que é o processo, vai sentir os benefícios. E depois ele pode se aplicar, ele pode aplicar na família, ele pode aplicar nos amigos, nos filhos, né? Então, eu achei extremamente libertadora a ferramenta da EFT por conta disso.
E outra sim. coisa que eu queria trazer nesse que me veio agora, de repente tu pode me ajudar a complementar, quando a gente define ou pensa ou tem esse olhar da dependência emocional relacionada ao outro, e às vezes eu tenho clientes, Uhum, enfim, pessoas que me acompanham, que me perguntam, Isa, por que que eu estou sofrendo tanto com essa separação? Por que que eu estou sofrendo tanto com essa pessoa que me deixou? Por que que eu estou sofrendo tanto por esse abandono dessa pessoa? Então, esse elemento eu quero uhum, trazer porque assim, ó, a gente vem estudando e vem olhando. Quando eu me conecto demais com a outra pessoa, quando a outra pessoa precisa me alimentar, uhum. quando eu faço do outro uma bengala, é porque eu já me abandonei faz tempo. Porque quando eu estou em Exatamente. mim, quando eu tenho mínimas ferramentas de autoconhecimento, quando eu me amo num grau mínimo, assim, quando eu me amo, quando eu me aceito, quando eu não estou tão preocupada com a expectativa dos outros, quando a vida flui com mais leveza, quando chega um outro na minha vida que eu percebo que é um relacionamento tóxico, que ele me exige demais aquilo que eu não sou, que ele me julga demais, o primeiro passo é eu não quero isso para mim. Então eu vou me Uhum. posicionar. Quando é que eu não Isso. me posiciono? Quando é que eu permito? Quando eu já me desconectei de mim, É né, isso. Inês? Quer trazer alguns É elementos isso. nesse quesito? Sim, porque assim, na verdade, a gente tende a repetir história. A gente tende a nos tratar como nós fomos tratados na nossa infância. Os nossos pais, as pessoas que cuidaram de nós, os adultos à nossa volta, infância e adolescência, deram o melhor deles. Fato. Mas muitas lacunas ficaram dentro de nós. Muitas lacunas, realmente a gente ficou cheio de lacunas ou bloqueios. E a tendência nossa é a gente se tratar como a gente foi tratado. Mas se a gente parar e olhar para a nossa história, a gente vai conseguir trabalhar a nossa história, perdoar aqueles que cuidaram de nós, os pontos falhos, e a gente vai conseguir se tratar de forma diferente hoje. A gente vai conseguir se respeitar mais, se amar mais, se cuidar mais. A gente vai começar a ver o valor que nós temos, porque nós somos absolutamente valiosos, cada um dentro da sua individualidade única. Né? E quando a gente começa a se amar mais, a gente tem prazer de estar com a gente mesmo. E a partir daí tudo melhora. Tudo melhor. Os problemas são inerentes à vida. A gente tem os problemas, mas a gente consegue lidar de forma melhor com esses problemas. Mas para isso a gente precisa, de fato, parar, fazer um processo de mindfulness, que é um processo de reconhecer o que você está sentindo, o que você está vivendo, e a partir dali tomar providências, tomar uma decisão de buscar uma melhoria naquela área, de buscar cura, de buscar crescimento, de buscar conhecimento, né? Bacana. Talvez o ponto-chave ali de uma espécie de avaliação, autoavaliação, digamos assim, é de repente eu me perguntar como é que está a convivência comigo mesma? Quanto Isso, por cento eu estou degustando, eu estou sentindo prazer de conviver comigo? Ou se está isso, pesado eu me isso, carregar, né, do meu jeito, com as minhas escolhas? Se está pesado eu isso, ser quem eu estou sendo? Se está pesado para mim? isso, E daí eu busco tanto fora, no outro, aquilo que faz falta em mim. Então, de repente, é o primeiro isso, elemento, assim, para eu me perguntar, né? Para eu buscar ajuda, ou então isso, engrenar no caminho ali do autoconhecimento. Bacana, isso. Inês, o que você disse. E Perfeito. assim, ó, se eu olho para mim e percebo que eu estou buscando fora essa força, que eu preciso Uhum. dessas migalhas dos outros, se eu preciso dessa bengala dos outros, a questão não é me auto-julgar, porque eu já me auto-julgo o suficiente. É bem como você disse, eu só dou para o mundo aquilo que eu recebi. Então, de repente, não é auto-julgamento, não é Isso. julgamento do outro, não. É eu Não, identificar não. essas migalhas, essas bengalas, É, essas sedes que eu vou buscar fora, e daí eu encontrar caminhos para eu me ajudar a mim mesma, para eu voltar à minha essência, para eu retomar isso, esse caminho do autoconhecimento, né? Sem julgamento, isso. sem auto-julgamento, porque assim, o auto-julgamento nosso já é do tamanho do mundo por si só, não precisaria dos outros, né, Inês? Exatamente, exatamente. E muitas vezes a gente está cobrando do outro o que o outro não tem para dar. Mas o fato do outro não ter para dar não quer dizer que a gente tem que ficar sem. Né? Tem para a gente, existe um caminho para a gente ser suprido. Mas de repente o caminho que a gente está pegando não é aquele caminho.
não é a cobrança do outro, né? Não é exigir do outro o que o outro não tem para dar. Mas existe para a gente suprimento. Se você sente necessidade, se eu sinto necessidade, é porque a nossa necessidade existe o suprimento para a nossa necessidade. Senão a gente não teria nem necessidade. Se você está sentindo essa necessidade, é por quê? Porque o suprimento existe. Então, se ele existe, é só a gente descobrir qual é o caminho para esse suprimento, né? Perfeito. E se eu sinto a necessidade é porque há uma falta, né? Então, esse olhar para a falta para depois ir buscar o suprimento. E ter a Sim, consciência que esse suprimento já está em mim. Está em mim pelo meu sim, processo de cultura e está em mim sim. porque eu sou filha do Criador. Então, eu já tenho essa conexão com o Exatamente. Criador que tudo tem, que tudo fornece, que tudo provê para a Isso. nossa vida leve, para a nossa vida em paz, para a gente ter paz interior o tempo todo, né, Inês? E não é não Isso. ter problemas. Eu sempre digo nas minhas lives, ter paz interior o tempo todo não é não ter problemas. A gente vai ter Não, problemas como todo mundo. não. Mas como eu vou me relacionar com o problema? Eu não preciso trazer ele Isso. aqui dentro e ficar reverberando e doendo e alimentando o tempo todo. Isso. Eu posso deixar ele lá fora, olhar Isso. com os meus olhos de dentro para fora, conseguir discernir qual o melhor caminho para ir solucionando o problema, né? Porque a Isso. nossa situação é que a gente traz o problema para dentro, a gente se enche de culpa, cria um emaranhado com o problema e aí a gente não Isso. consegue mais sair sozinho, né? Daí causa muitas dores, muitas feridas emocionais até, e a gente fica alimentando essas dores, essas feridas, porque a gente se amarrou tanto nesse problema que era lá de Uhum. fora, que a gente não consegue mais se libertar disso, né? Isso. Isa, os problemas, eles se tornam grandes para a gente quando eles tocam em feridas nossas, quando eles tocam nos nossos gatilhos. Existem gatilhos, existem pontos chaves que muitas vezes, a grande maioria deles é subconsciente, que a gente nem sabe que está ali, que é uma ferida, que é uma dor muito grande nossa, que a gente não reconhece, mas que o problema vem e ele toca naquela ferida. Quando ele toca naquela ferida, o que dói mais é a ferida e não o problema em si. O problema em si, sem dúvida, é grave, é grande muitas vezes, às vezes não é tão grande, mas o fato é, quando o problema toca na nossa ferida, é ali que a gente se perde. Porque a ferida, ela tende a embriagar a gente. Então a gente se sente como se fosse embriagado e como se não tivesse caminho. Quando tem caminho, tem solução. Se a gente está se sentindo preso, está se sentindo travado, está se sentindo machucado demais, está se sentindo como que oprimido, é porque existe solução. Então você pensa assim, a partir de hoje dessa live, pensa assim, se eu estou sentindo um problema, se eu estou sentindo um bloqueio, é porque existe solução. Se não existisse solução, você não sentiria esse bloqueio. Né? É muito interessante, se você sente isso, é porque já existe uma solução pronta para você. Cabe a você encontrar esse caminho. E você não está sozinho nisso, você não está sozinha nisso, né? Teu Criador, aquele que criou todo o universo. A palavra de Deus diz que ele conta os fios de cabelo da tua cabeça. Isso é real. E quando você passa a viver isso, muda. Porque a tua segurança muda, a tua estabilidade muda. Né? E aí você consegue fazer esse processo de ajuda recíproca com as pessoas queridas, as pessoas do bem que Deus coloca à tua volta. Porque se você parar para olhar, tem muitas pessoas do bem à tua volta. Mas muitas vezes a nossa dor impede da gente ver essas pessoas do bem e se conectar com essas pessoas do bem. Verdade, como diz o salmista, né? Nenhum cabelo cai da tua cabeça sem que ele permita, né? E quando tem o problema... Cabelo. Gente, a gente não consegue. A gente não consegue cortar os fios da nossa cabeça, né? Mas Deus Sim, conta. Ele cuida, né? E quantos caem que a gente nem se dá conta, mas ele sabe, né? E você comentou que quando tem um problema, sempre há uma solução. Mas sempre uma solução de luz e de vida abundante, como Jesus prometeu, né? Porque às vezes a pessoa busca uma solução que encurta a dor, uma solução mais rápida. E nem sempre a solução mais rápida é a solução mais eficaz. Por exemplo, uma solução de depressão, ou uma solução, sei lá, de automutilamento, ou uma solução, às vezes, até de tirar a própria vida. Por quê? Porque quer de imediato estancar essa dor. Então, às vezes, soluções que para a pessoa é uma solução, mas não é uma solução de luz.
Não é uma solução de vida abundante, é uma solução de morte, é uma solução de fim. Então, sempre buscar uma solução de vida abundante, que foi o que Jesus prometeu. Eu vim para que todos sim, tenham vida e tenham vida em perfeito. abundância. Perfeito, é isso, porque muitas vezes essas soluções rápidas, mas que parece que vão aliviar a dor, aliviam no momento para depois piorar muitíssimo. E esse não é o caminho. O caminho, de fato, é uma solução que vai te solucionar aquele problema pontual, mas vai te levar também para um outro patamar, para um patamar acima. Perfeito, né? Uma solução com alicerce firme, né? Não com o esvaziamento do ser de Isso, novo. Porque o isso. medo, a insegurança, o elogio do outro, a aprovação do outro, são, como é que eu posso dizer, prazeres imediatos. Mas que a gente vive Uhum, só nisso causa o esvaziamento do ser, né? Por isso essa conexão com a exatamente, gente mesma, essa conexão com a nossa essência. Porque é dali que vem a exatamente. nossa plenitude, né? Não é das coisas mais simples, mais superficiais da vida, como um Sim, elogio, como a aprovação do outro, como eu tá bonita para o mundo, como um título, enfim, coisas aparentes. Eu digo isso, o pinheirinho de Natal, né? A carcaça, coisas da carcaça, né? A gente sim. consegue a paz interior e consegue viver serenamente, viver com a verdadeira felicidade se a gente consegue se conectar com essa essência que Isso, está no caminho inverso da carcaça, né? Está no caminho inverso isso, daquilo que o mundo me dá de vez em isso, quando, né? isso, isso. Que delícia, Ativação mas, dessa. nossa, Desculpa, Isabel. Desculpa, Isabel. tu ia dizer ativação? Ativação, a tua conscientização do teu ser metafísico, a tua consciência de que você é um ser espiritual, vivendo uma vida física, que você é um ser metafísico, morando no corpo físico, tendo uma experiência no corpo físico, isso vai te levar a você pensar na tua verdadeira essência, em quem você realmente é. E aí você vai entender que Deus te deu realmente um controle muito grande sobre a tua vida. Você é a única pessoa que pode decidir sobre a tua vida. E aí você pode pensar assim, não, mas fulano decide por mim, ciclano, não, fulano tal me pressiona, eu sou pressionado aqui e ali. Sim, a pressão é inerente à vida, mas a decisão final é só tua. O livre-arbítrio é um dos dons, eu entendo que depois da salvação nossa, depois da nossa conexão realmente com o Criador, com Deus, é o livre-arbítrio, é a livre escolha. Você é livre para escolher o que você faz com a sua vida. Veja bem, você não é livre para escolher o que as pessoas fazem com você. Você não pode mandar nas pessoas, mas você pode escolher o que você vai fazer com o que as pessoas fazem com você. Então, a chave da vida, a chave do teu controle sobre a tua vida está qual é a tua escolha, o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, ou que estão fazendo, ou que vão fazer. Então, pensa na situação externa que é aquilo que realmente importa, o que tem mais peso na hora da nossa vida, o que tem mais peso é a nossa decisão. Tá travando um pouquinho, Inês? Oi, será que é a minha? Oi, Inês, pode ser até a minha, não sei. Bom, ai, que pena. De qualquer forma, então, para quem está nos acompanhando ali, escreva lá no seu espelho. Eu perdi a conexão com a Inês. Era com ela, mas tudo certo. Nossa, escreva lá no seu espelho, ó. Eu tenho uma caneta aqui, uma canetinha que eu escrevo no espelho as frases que me alimentam, que me sustentam. Então, olha só, escreve lá no teu espelho. Obrigada, Isa. É da Inês, né, querida? Perdemos a conexão, mas tudo bem. Nossa, ela fechou com chave de ouro. Delícia, Inês, gratidão. Escreve lá no seu espelho: você é uma alma, você é um espiritual, você é um ser espiritual fazendo a experiência, habitando num corpo físico. Então, a tua passagem, né? A tua passagem é no corpo físico, é só uma passagem. Então, olhe para você como ser espiritual. Gratidão, Inês, muito bom. Pelo avançar da hora. Oi, Inês. Oi, Pelo pronto, avançar da hora, desculpa, então, caiu.
Sim, mas tu fechou com chave de ouro, eu estava dizendo, então assim, ó, escreva lá, eu tenho aqui uma caneta, ó, que eu escrevo aqui no meu espelho as frases que me fortalecem, que me conectam todos os dias. Então eu estava dizendo para o público, escreva ali no seu espelho, você é um ser Isso, espiritual e que está vivendo uma experiência física, então você está de isso, passagem. Por isso, isso não dá tanta importância também se tem uma gordurinha a mais, se tem um isso, pelinho a mais ou uma sardinha diferente, se você se apresenta para o mundo que não está maquiada, que não tem muitas máscaras, também tudo certo, porque isso, o que mais vale em você é esse ser espiritual. Esse ser, ele será para sempre, né? O ser isso, físico é passageiro. Então, para a gente também se ajudar para isso, não dar tanta importância para essa carcaça, né? Que às vezes as pessoas se isso. tiram a vida por conta dessa carcaça, do julgamento dos outros, É, é do que os outros acham dessa carcaça, né? E, na verdade. verdade, é o que a gente menos precisa dar importância. Cuidar, sim, do corpo, porque ele é Isso. emprestado e ele precisa Sim, estar bem para a alma estar bem, né? Então, porque ele é, é a habitação sim, da alma, então nós temos responsabilidade com esse corpo, sim, né? Não é se sim, desleixar, sim. mas também não dá plena importância para o corpo, né? Porque ele é só um Isso, acessório para a gente estar em paz e estar bem. Né, Inês? isso, Eu, exatamente. eu convidaria agora, então, para a gente fazer a rodada, né? A rodada DFT, olhando para Vamos lá. todos esses elementos que a gente foi trazendo e já começando um processo de autocura. E, claro, quem está aqui que percebe, ficaram coisas, preciso olhar de novo para essas coisas, nos procure, né? A Inês, eu, né? Quem está aqui no meu Insta, nas Isso, redes sociais da Inês, somos terapeutas, estamos no mundo isso, para ajudar a você ter paz o tempo todo, para ajudar você a estar sereno, estar serena, para ajudar você a fazer suas escolhas assertivas, para isso, ajudar você a isso, encontrar o seu propósito de vida, para ajudar você a viver conectado com a sua essência o tempo todo. Então não fica isso, sofrendo, dê-se esse presente. Às vezes a gente se dá um presente lá, um casaco lindo, todo inverno a gente compra um casaco maravilhoso e não sei o quê, e a gente às vezes se negligencia com o nosso ser emocional, é espiritual. E, na verdade, verdade, o que a gente é mais verdade, precisa cuidar é o que está aqui dentro, né? Então, a é gente se isso, presentear, a gente se merecer estar com a gente é mesma isso, e a gente é estar cada isso, vez melhor com a gente mesma, porque daí é é gostoso a gente isso. se carregar quando a gente está bem, né, Inês? É isso, é isso. Eu queria, Isa, falar duas coisas que, para quem está entrando agora, entrou agora e não pegou lá no nosso início, que a gente falou do EFT. O EFT é uma acupuntura sem agulha. Então, na hora que a gente está batendo nos pontos, a gente está tocando nos pontos de acupuntura e está tendo um efeito similar à acupuntura, só que sem agulha. E está desbloqueando esses pontos. Então, esses pontos são pontos que travam na nossa dor, nos nossos traumas, esses traumas ficam marcados no nosso corpo. E isso não tem nada a ver com nenhum misticismo, absolutamente. Se vocês forem no PubMed, e está todo em inglês, mas tem quase 1.900 e poucas pesquisas científicas falando sobre o processo de EFT, que é Emotional Freedom Therapy, uma terapia de liberdade emocional. Então, é cientificamente estudado, é usado nos Estados Unidos pelo governo com os veteranos de guerra, que são os traumas mais profundos, né, que tem. Então, é usado pelo nível de eficácia, né? Então, assim, é maravilhoso. E eu queria também, Isa, falar sobre o projeto CEF, que é Ciência, Evolução e Fé, que é o projeto que eu sou sócia fundadora junto com a Isabela, Marcelo e Bianca, que a gente trabalha esse entrelaçamento, essa unicidade entre a fé e a ciência. Então, a ciência, várias áreas da ciência, desde a neurociência até... São as várias áreas da ciência, uma gama delas. E é assim, maravilhoso ver, porque o autor da Bíblia é o mesmo autor da natureza, é o mesmo Criador, é o mesmo autor. Então, quando a gente entrelaça os dois, a nossa fé fica alicerçada, fica fundamentada, e a gente entende que não é nada místico, é uma questão de desenho, do desenho do Criador. Então, vem estar com a gente lá também no Instagram, entra lá, dá uma olhada, a gente vai sempre postando matérias, vai estar fazendo lives e cursos, vem estar com a gente lá também, tá? Agora, a EFT, entenda isso, ó, grava,
EFT, acupuntura sem agulha. Então, assim, é um efeito que desinflama aquela parte dolorida, tanto do corpo quanto emocional, porque as emoções ficam gravadas no corpo e ali elas são diluídas, aquela dor. Você vai experimentar. Aqui, o que a Isa vai fazer agora é uma EFT. A gente vai pegar dentro do tema da Life, né, de forma genérica. Mas quando você faz pessoalmente com o terapeuta, se vai exatamente no teu ponto. E aí chega na raiz da dor. É impressionante. Eu estou falando assim, essas sessões que eu fiz que realmente me marcaram foram individuais, né? Mas essa que a gente vai fazer aqui já ajuda bastante. Você vai ver o efeito. Vai lá, Isa. Eu estou Perfeito. maravilhada com o FT, gente, porque assim, realmente me ajudou muito e tem me ajudado. Todos nós temos pontos de bloqueio, né? Quem não sofreu dificuldades, né? Na infância, adolescência, isso fica marcado na nossa vida adulta. E a gente diluindo isso, a gente deslancha bem melhor. Perfeito. Então, eu convido para quem está nos acompanhando, que sente confortavelmente, dê 3 respiradas profundas, se conecte com as batidas do coração e com a respiração. Inspira profundamente, segura um pouquinho e solta pela boca. Isso, mais uma vez, inspira, para um pouquinho e solta pela boca. Isso. E agora, para quem está aqui que não conhece a IFT, que está nos acompanhando, é só nos seguir, tá bom? Vai batendo nos pontos que a gente bate. A Inês vai fazer essa ressonância comigo aqui das frases. E você vai repetindo como se a Inês fosse você ali do outro lado acompanhando a gente, tá bem? E vai trocando os pontos conforme a gente vai trocando. E se tiver interesse, nos procure os outros nossos vídeos nos canais, que a gente tem bastante material sobre a EFT e a eficácia também, o efeito no nosso corpo, no nosso mental, no nosso espiritual e energético, tá bom? Vamos bater então no ponto do karatê. Ainda que eu esteja carregando muitos medos e inseguranças. Ainda que eu esteja carregando muitos medos e inseguranças. E eu percebo que sou dependente emocionalmente disso. E eu percebo que sou dependente emocionalmente disso. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ainda que eu perceba que às vezes eu permito relacionamentos tóxicos. Ainda que às vezes eu veja que eu permita relacionamentos tóxicos. E por causa disso, bastante julgamento dos outros. Por causa disso, bastante julgamento dos outros. Eu preciso receber do outro esse olhar e essa aprovação. Eu preciso receber do outro esse olhar e essa aprovação. E isso me torna dependente de situações externas. Isso me torna dependente de situações externas. Mesmo assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo assim, me amo e me aceito profundo e completamente. Ainda que eu sinta que dentro de mim habita o auto-julgamento. Ainda que eu sinta que dentro de mim habita o auto-julgamento. E eu acabo confiando mais nos outros do que em mim. Eu acabo confiando mais nos outros do que em mim. Acabo me conectando mais com o que o outro diz do que com a imagem que tenho de mim. Acabo me conectando mais com o que o outro diz do que a minha imagem de mim. Mesmo assim, eu me perdoo assim, e me aceito profundo e completamente. E me aceito profundo e completamente. Isso aí, trocando de ponto, topo da cabeça, glândula pineal. Meu auto-julgamento é muito forte. Meu auto-julgamento é muito forte. Troca de ponto. Confio mais no que os outros dizem. Confio mais no que os outros dizem. Troca de ponto. Eu sinto que eu preciso do elogio, da aprovação dos outros. Eu sinto que eu preciso do elogio, da aprovação dos outros. Eu sinto que eu tenho dificuldade de conviver comigo mesma.
Eu sinto que eu tenho dificuldade de conviver comigo mesmo. Eu sinto que eu não estou conectada com a minha essência. Eu sinto que eu não estou conectado com a minha essência. Por isso, muitas vezes, quem me conduz é o meu medo e a minha insegurança. Por isso, muitas vezes, quem me conduz é meu medo e a minha insegurança. Porque meu foco é a aprovação dos outros. Porque meu foco é a aprovação dos outros. Meu foco é o elogio dos outros. Meu foco é o elogio dos outros. Então, sem querer, eu faço tudo para agradar. Então, sem querer, eu faço tudo para agradar. Faço tudo para ser aceita. Faço tudo para ser aceito. Faço tudo para ser perfeita. Faço tudo para ser perfeito. E esqueço de mim. E esqueço de mim. Esqueço de ser eu mesma. Esqueço de ser eu mesma. Tenho dificuldade de conviver comigo mesma. Tenho dificuldade de conviver comigo mesma. Por isso, solto e deixo ir. Por isso, solto e deixo ir. Solto e deixo ir a aprovação dos outros. Solto e deixo ir a aprovação dos outros. Solto e deixo ir o elogio dos outros. Solto e deixo ir o elogio dos outros. Solto e deixo ir minhas carências afetivas que busco nos outros. Solto e deixo ir minhas carências afetivas que busco nos outros. Solto e deixo ir o meu desejo de ser perfeita. Solto e deixo ir o meu desejo de ser perfeita. Solto e deixo ir o meu medo de estar comigo mesma e de ser eu mesma. Solto e deixo ir o meu desejo de estar comigo mesma e ser eu mesma. Sou grata. Sou grata. Sou grata por esse corpo perfeito. Sou grata por esse corpo perfeito. Sou grata por milhões de milagres que acontecem no meu corpo o tempo todo. Sou grata por milhões de milagres que acontecem no meu corpo o tempo todo. Sou grata pelos milhões de conexões neurais que me trazem o entendimento. Sou grata por milhões de conexões neurais que me trazem o entendimento. Sou grata por ser uma criatura amada e acolhida pelo Criador. Sou grata por ser uma criatura amada e acolhida pelo Criador. Começo nesse momento a olhar mais para minha essência. Começo nesse momento a olhar mais para minha essência. E me desconectar das coisas externas. E me desconectar das coisas externas. Ou aparentes. Ou aparentes. Sou grata por esse caminho de autoconhecimento. Sou grata por esse caminho de autoconhecimento. E sou grata pela Inês ter aparecido na minha vida. Ai, sou grata por Isabel ter aparecido na minha vida. Sou grata, linda, de verdade. Ai, sou muito grata. Que riqueza, Também, Inês, que riqueza. riqueza, minha linda. Gratidão imensa. Tu quer concluir com alguma coisa, Inês? Eu quero, queridos, eu quero te dizer assim, se você fala inglês, vai lá no PubMed, estuda o que é EFT, para você tá aqui com a Isabel, tá lá comigo também, e você vê a eficácia do EFT na sua vida, porque ajuda de fato muito. Aqui a gente fez algo generalizado, global, mas o alvo é chegar realmente na raiz da dor. E isso a gente consegue fazendo uma entrevista, fazendo um passo a passo, e aí essa dor é desbloqueada. Você deve estar sentindo já uma melhora, né? Escreve pra gente se você está sentindo uma melhora, se você fez com a gente o FT, né? E se você sentiu uma melhora, escreve pra gente como foi para você. Uma palavra ou duas, como foi para você? O que você percebeu em você? Como foi essa sessão para você, né? Uma sessão muito curtinha, em geral uma sessão é de 1 hora, de 40 minutos a 1 hora. Como foi para você? Deixa eu ler. Vamos ver. Uhum. Obrigada, gratidão aos seus terapeutas. Então tá bom. Então tá bom, queridos, é isso. Gratidão por estar conosco. Gratidão imensa a quem nos acompanhou. Essa live vai ficar ali gravada, então se você percebe que pode ajudar mais gente, encaminhe, manda, porque é uma semeadura de paz, é uma semeadura de luz, é uma semeadura de encontro consigo mesmo. Isso. E lembra... Mais uma vez, gratidão.
Isso, é uma última coisa assim, lembra, você é um ser espiritual tendo uma experiência corporal. Então, se conecta com o teu Criador como o primeiro passo, né? E depois vem interagir com a gente, vem aprender, crescer, e é muito válido a gente procurar ajuda, porque Deus criou realmente a gente para a gente ter essa interação, tá? Ok. Gratidão, Inês, linda, fica bem. Qualquer coisa aqui no sul a gente desprende o grito, Isso. né? Vamos se ajudando, vamos se conectando ainda mais, né? Para a Isso, semeadura ser profícua, ser ampla, né? Para a gente isso, ajudar mais. Linda, isso. bom domingo Gratidão, para quem queridos. esteja Obrigado. conosco. Ótimo domingo. Tchau, Beijo, fiquem tchau, tchau. bem, beijo! Beijo.